mim é talvez uma das... talvez não, é a parte mais importante de uma clínica odontológica para mim, porque durante muito tempo eu negligenciei essa parte. A odontologia hoje não é difícil você vender. Se você não está vendendo aí na tua clínica hoje, você está deixando de fazer alguma coisa. Nas próximas lives a gente vai falar mais de venda, mais de como colocar cliente para dentro. Mas eu tenho uma filosofia um pouco diferente de entender qual é a nossa capacidade de atendimento, qual é a nossa capacidade de devolver sorriso para as pessoas dentro da nossa clínica. E muitas vezes eu só quis vender, fui vendendo e não entendia muito essa questão do atendimento, né? Quantos pacientes eu consigo atender? Qual é a função da parte técnica de uma clínica odontológica, né? Muita gente não sabe essa resposta. Me escreve aí se você sabe qual que é a função da sua parte técnica, qual é a função aí do dentista da tua clínica, qual é a função que os seus dentistas na tua clínica têm e o que você precisa deles, né? Eu posso te falar com certeza aí que 90% dos dentistas que eu dou consultoria, eles não sabem qual é a função deles dentro da parte clínica. Eu fiz uma reunião tem 10 dias com mais de 20 pessoas, tinha 10 dentistas, 10 auxiliares e uma clínica grande, e eles não sabiam qual era a função deles, né? Então me conta aí você que está aí me assistindo, se você sabe qual é a tua função, se você é dentista da clínica, ou se você tem uma clínica com mais dentistas, qual é a função dos teus dentistas, qual é a função das tuas auxiliares dentro da tua empresa. E vai me contando aí para eu saber se a nossa ideia bate um pouco a respeito disso. Eu cheguei numa clínica, eu vou contar uma história para vocês. Teve um dia que eu cheguei numa clínica e tem uma imagem que marca muito minha vida, que é uma mão assim dentro da água e o cara tentando se salvar. E foi mais ou menos isso que eu vi naquela clínica. Um paciente com um protocolo na mão falando assim para mim: doutor, pelo amor de Deus, não deixe eu ir embora sem dente. E essa imagem marcou minha vida. A partir daquele dia eu decidi que eu ia fazer clínicas que fossem sustentáveis. Eu ia participar somente de projetos de clínicas que tivessem o foco no paciente. Isso foi uma escolha da minha vida. E eu pensei muito em como fazer isso para os dentistas, em como a gente conseguir dar essa solidez, conseguir dar essa base para as clínicas odontológicas. E eu cheguei no CPF, que é essa capacidade de pacientes finalizados. E é isso que eu quero falar hoje, que a função da tua parte técnica, a função dos teus dentistas, a função da tua auxiliar é entregar os tratamentos que você vende. E muitas vezes a gente confunde essas funções, né? Eu vejo muitas clínicas aí como naquele dia que não tinha mais auxiliar, não tinha mais dono da clínica, não tinha mais dentista, todo mundo foi embora e eu fiquei lá com os pacientes. Justamente porque os dentistas não sabiam qual era a função deles, porque os auxiliares não sabiam qual era a função deles, e a clínica só foi vendendo e não entregava os tratamentos. Então hoje eu não trabalho com mais ninguém que só faça isso, porque vender na odontologia não é difícil. É até relativamente fácil, porque as pessoas estão querendo odontologia, estão querendo implante, estão querendo lente de contato, estão querendo aparelho invisível. Então não é a maior dificuldade nossa, a maior dificuldade é entregar os tratamentos para esses pacientes. E por isso eu quero te perguntar, você sabe qual é a capacidade da tua clínica? Porque muitos dentistas vinham perguntar para mim assim: Matheus, quanto que eu invisto na mídia? Quanto que eu gasto na mídia? E eu falava: cara, depende, velho, quantos pacientes você consegue finalizar por mês aí na tua clínica? Nenhum dentista sabe me responder essa pergunta. Nenhum dentista fala assim: Matheus, eu posso finalizar X pacientes por mês. Então nenhum dentista sabe qual é o verdadeiro CPF da clínica dele, qual é a verdadeira capacidade de pacientes finalizados que ele tem nessa clínica. E é isso que eu vou falar para vocês hoje, porque, cara, a gente não é aquele macaquinho lá daquele desenho do Chaplin, que fica só apertando parafuso lá e não pensa no business como um todo.
Às vezes o dentista precisa sair um pouco da empresa, enxergar o consultório dele de fora. Muitas vezes eu saía fora da minha clínica, saía fora é uma repetição, mas eu saía da clínica para ver como os pacientes iam interagir com a clínica, como que meus colaboradores iam atender esse paciente. Então é preciso a gente sair um pouco da empresa para enxergar como que ela funciona. Então a gente não é só aquele macaquinho, a gente precisa pensar um pouco nisso. E a ideia da nossa parte técnica da nossa empresa é com certeza entregar os tratamentos para esses pacientes. É eu fazer esses pacientes saírem da minha clínica felizes, contentes. Mas principalmente hoje, a função da minha parte técnica é gerar testemunhos na minha empresa. É gerar pacientes que testemunhem a respeito do tratamento. Porque um paciente que está contente com o tratamento, ele vai testemunhar, ele vai dar o depoimento dele. E nada é mais poderoso hoje na internet do que esse depoimento. Nada é mais poderoso do que a gente surpreender esse nosso paciente. E eu quero te perguntar, cara, você está preocupado com essa entrega dos teus pacientes? Você está preocupado com a mudança que você está fazendo na vida deles? Porque é isso que nós na odontologia fazemos. Então, só venda aquilo que você consegue entregar. E para eu vender aquilo que eu consigo entregar, eu preciso calcular quantos pacientes a minha clínica consegue absorver. Você sabe quantos pacientes você consegue atender na tua clínica? Você sabe quantos pacientes teu time consegue finalizar aí na tua clínica? Porque isso faz muita diferença. Na hora que eu falo para o meu time o quanto eu consigo finalizar, eles têm um guia, mais ou menos com uma direção. Porque se eu colocar 30 pacientes por mês para dentro numa clínica e eu estiver entregando só 10 tratamentos, eu posso te falar que depois de 3, 4 meses minha clínica vai estar inchada. E eu vou estar querendo colocar mais uma cadeira achando que eu estou crescendo e na verdade eu só estou aumentando minha clínica, estou inchando minha empresa. Porque a odontologia dá muito dinheiro no começo quando a gente não entrega os tratamentos de implante ou de orto ou qualquer coisa, mas depois de 10 meses de clínica, de 1 ano de clínica, eu começo a ter os problemas da não entrega desses tratamentos, da não finalização desses casos. Então por isso que eu vou ensinar hoje você a calcular o seu CPF. Então se você atender 8 horas por dia durante o mês inteiro, você vai ter uma média de 192 horas, é isso? 5 dias por semana, 40 horas, são 160 horas que você vai ter na sua clínica disponíveis por mês. Então essa é a primeira conta que eu quero que você faça. Quantas horas disponíveis você tem? Mateus, eu trabalho meio período. Então você vai fazer essa conta calculando 20 horas vezes 4 semanas e meia, por exemplo, que são 100 horas. Mais importante do que fazer a conta correta nesse momento é você entender o conceito dessa conta. Então eu quero que você pense assim, Mateus, eu trabalho meio período. Então 20 horas vezes 4 semanas e meia são 100 horas disponíveis no mês, certo? Então essa conta que eu quero que você faça primeiro. Se você é dentista e tem mais de um consultório na tua clínica, quantos consultórios você tem? Quantos consultórios você tem com dentista durante esse período lá na tua clínica? Então vamos supor que você tem uma clínica com 2 consultórios, trabalhando de segunda a sexta. Você vai ter 40 horas, 4 semanas e meia, você vai ter aí 180 horas disponíveis. Se são 2 consultórios, você vai ter 360 horas disponíveis na sua clínica. Essa é a primeira conta que você tem que fazer aí. Se você tem 10 cadeiras, você vai multiplicar isso por 40 horas, são 400 horas, vezes 4 semanas e meia, são 1.800 horas no mês que você tem disponíveis para o teu atendimento. É uma conta básica, mas o mais importante agora é você sentar e anotar. Então calcule o número total de horas disponíveis na tua clínica. Quantas horas eu tenho para atender meu paciente? Deu para entender, gente? Dá um joinha aí para eu ir para frente. Ah, Mateus, mas eu tenho um consultório e não tenho dentista atendendo. Não considera. Essas horas são as horas que você tem a cadeira e o dentista disponível para o atendimento. Mateus, eu sou sozinha no meu consultório e eu atendo 3 manhãs e 2 tardes. Calcula meio período. Então, a maneira de você calcular isso é você calcular quantas horas disponíveis
você tem aí para atendimento na tua clínica. O Michael deve ter lá umas 5.000 horas disponíveis de atendimento na clínica dele. Esse é o primeiro passo para você ter uma clínica sustentável. Beleza, gente? Agora eu vou para o segundo passo. O que nós vamos fazer agora, nesse segundo passo? Nesse segundo passo, eu vou fazer aqui, eu vou dar um padrão que eu achei de mercado. Eu sou implantodontista, tenho 17 anos de formado, 16 anos de formado e fiz bastante implante, tenho mais de 10.000 implantes instalados. Então assim, a minha experiência clínica, técnica, eu sou cirurgião bucomaxilo, ela é do implante, ela é da cirurgia. Então o que eu vou trazer aqui é a minha experiência cirúrgica, tá? Então vamos supor que eu demore para finalizar um paciente de implante, e eu posso te falar isso que é um padrão que eu encontrei nas minhas consultorias. Em média, um paciente de implante ele demora 10 horas para finalizar um tratamento. 10 sessões de 1 hora. Pode medir na tua clínica. Se você quiser, me manda um direct que eu vou te mandar uma planilha para você preencher essa planilha e você saber quantas horas você normalmente termina um paciente de implante. Mas eu posso te afirmar que tem muito dentista que nunca mediu isso, que você não tem nem ideia de quanto tempo você demora para finalizar um paciente de implante. Mas um paciente de protocolo, um paciente que não precise de enxerto, normalmente é 10 sessões. Quando eu comecei a medir isso, gente, teve um paciente que demorou 83 sessões para finalizar um tratamento de implante. Fez enxerto, perdeu o implante, perdeu o enxerto, teve que começar de novo, perdeu o implante de novo, fez enxerto de novo, refez a prótese 50 vezes, mas é só eu que passei por isso, né? Ninguém passou por isso, não. Então, eu vou calcular quantas horas eu demoro para finalizar um tratamento. Como que eu fiz esse cálculo? Eu montei uma planilha, peguei minhas fichas, colocava o nome dos pacientes, e eu peguei lá 50 pacientes e comecei a contar no prontuário quantas vezes esse paciente veio. E eu vi que normalmente eram 10 vezes, e daí a cirurgia era 1h30, o retorno desse paciente era 15 minutos, e toda vez que eu fazia a conta dava uma média de 10 horas. Faz a conta da tua clínica, faz a conta dos teus pacientes. E daí nós vamos ter dois números. Mateus, eu atendo clínica geral e eu atendo ortodontia. Não tem problema, você vai calcular a mesma coisa. Você vai pegar lá o número de sessões totais que você demorou para finalizar o paciente e vai dividir e achar uma média. Em média meu paciente vem 5 sessões de 1 hora, em média meu paciente são 3 sessões de 1 hora, em média meu paciente são 8 sessões de 1 hora. Acha a tua média, eu estou falando da minha. A minha média que eu demorava para finalizar um paciente de implante era um total de 10 sessões. Então qual é a conta que eu tenho que chegar, gente? Agora eu vou fazer uma conta simples. Eu vou pegar a minha capacidade que eu tenho em horas. Se eu tenho 160 horas e uma hora em média 10 horas para finalizar um tratamento, então quantos pacientes eu vou poder atender na minha clínica, ou quanto que eu vou poder vender para esse pacientes no mês? São 16 pacientes. Eu vou pegar o meu total de horas e vou dividir pelo número total que eu demoro para finalizar um paciente. Então eu vou ter 160 horas dividido por 10 horas, que vai dar 16 pacientes no máximo, que eu posso vender na minha clínica. Isso é do caralho, porque isso te dá um norte para você fazer tua mídia. Isso te dá um norte para você poder calcular o número de avaliações que você precisa no mês. Isso te dá um norte para você calcular o número de agendamentos que você precisa no mês. Isso te dá um norte para você calcular quantos leads, quantos números de telefone você precisa por mês. E não dá para começar a clínica de outro jeito que não for desse. Porque senão você vai vender para 100 pacientes no mês e você não tem a capacidade de entregar aos pacientes. E aí começa a dar merda na clínica. Então, para mim, a base não só na odontologia, mas a base em toda a rede de saúde, a base em toda a área da saúde, clínicas de estética, que também eu dei consultoria, na parte de fisioterapia, que eu também dei consultoria, tem várias áreas, várias pessoas que estão me procurando para entender esse método.
Porque a hora que eu calculo quantos pacientes eu consigo atender no mês, todo o resto faz sentido para mim. Nenhuma empresa começa sem saber quanto ela consegue produzir. Imagina uma empresa que produz moto e ela vende 100 motos, mas por mês ela consegue entregar 16. Faz sentido eu vender mais de 100 motos por mês? Sendo que a minha capacidade de entregar 16 motos não faz sentido nenhum. Então a área da saúde ela é ainda mais importante isso, senão eu só começo os tratamentos. Então vamos supor que você tem lá 10 consultórios, que você vai ter 1.600 horas e você demora em média 10 horas para finalizar uma paciente. Então você vai poder vender para 160 pacientes no mês. O CPF é o seu número mais importante, porque também ele é o teu CPF na vida. Se um dia você negligenciar esse número, se um dia você não cuidar desse número, ou de quantos você está finalizando todo mês, eu tenho certeza que uma hora você vai ter merda na tua clínica. Porque eu já vi isso acontecer, eu já fiz isso na minha clínica. Eu já tive problema em relação a isso. E aí que eu sou mais apaixonado ainda pela tecnologia, aí que eu sou mais apaixonado em diminuir o tempo de sessão, em diminuir o número de sessões. E é isso que a gente vai vir falar nas lives de terça-feira. A gente vai falar disso, em como diminuir esse número de sessões. É isso que eu vou falar, em como trazer mais leads, em como melhorar meu agendamento, em como melhorar as finalizações dos meus tratamentos. Então, calcula o teu CPF, me marca aí no seu Instagram, me marca aí aonde você estiver, para eu saber que esse movimento está crescendo, para eu saber que a gente está fazendo a diferença na odontologia. Porque o CPF, gente, a capacidade de pacientes finalizados, para você que está chegando aí agora, é o número mais importante da sua empresa. Porque se você não cuidar dele, se você não cuidar da base, não tem como eu construir o resto ou construir tudo em cima de uma coisa que não é sólida. Eu vou estar construindo minha empresa em cima de uma areia movediça. E aí parece que falta dinheiro, parece que eu não arrumo um profissional para atender, parece que as coisas não caminham dentro da minha clínica. Por isso que para mim, essa live é a mais importante. Porque a hora que eu descobri esse número, na hora que eu descobri que o CPF era o mais importante, mudou completamente o jogo para mim, mudou completamente a maneira como eu dava consultoria, mudou a minha visão de vida em relação à clínica odontológica, em relação a negócios, em relação à odontologia digital. Parece que tudo fez sentido, parece